paramos na última terça-feira em São Mateus capítulo 12, no versículo 21. Vamos continuar a nossa leitura. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Veja, além daquele pobre homem, ele estar endemoniado, veja, ele ainda era cego e mudo. Veja, e Jesus curou ele de tal maneira que ele via, ouvia e falava. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Veja, e bem, olha aqui os dois tipos de árvores, correto? Veja, duas naturezas. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Presta atenção, você religioso, você religiosa. Vou repetir. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Todo, não vai ter exceção. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E poderíamos fazer um grande discurso, um culto de prosperidade, não é verdade? Mas nós não precisamos disso, porque sabemos que a Bíblia diz que as demais coisas serão acrescentadas, mas a casa tem que estar unida, unânime, como os discípulos no dia de Pentecostes. Veja, e se Satanás expulsa Satanás, está dividido. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Veja. Aqui Jesus falando daquela paternidade, veja, que João Batista, ele veio, veja, converter o coração dos pais ortodoxos ao cristianismo. Veja, foi o que Jesus disse. Veio João e, veja, converteu o coração dos pais. Veja, lógico, né? Não foram todos, na verdade, e não foram muitos, foram poucos. Foram poucos, porque verdadeiramente desde primórdios, veja, poucos são os que dão crédito à palavra de Deus. Você vê que aquele fruto, vamos dizer, a primícia, Adão e Eva, veja, dois, veja, o exemplo do que nós ouvimos, uma casa dividida. Eva deu ouvidos à serpente. Ou você acha que a serpente não tentou burlar a fé de Adão? Com certeza. Mas Adão, ele, vamos dizer, como nos ensina o profeta, Adão era um produto direto de Deus, e a mulher um subproduto do homem. Assim como o cristão é um produto de Deus, veja, de Cristo. Por isso ele é chamado de cristão, ele segue as pisadas de
Cristo e não de uma teologia. Veja. Adão e Eva, eles se dividiram. Caim e Abel, veja. Veja bem. Veja. Aí aqui Jesus pergunta, então Jesus diz, os seus filhos serão os vossos juízes, aqueles que se converteriam ao cristianismo e propagariam aqueles dons que Jesus, veja, depois quando enviou os seus discípulos, veja, irmãos, isso é muito, hoje o pastor Paulo, na escola dominical, ele falou algo muito tremendo. Jonas, primeiro ele refugou. Jesus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis. Mas depois que ele passou aqueles dias no frente da baleia, ele veio com tudo que ele podia pregando, profetizando contra aquela cidade. Assim também os discípulos, veja. Depois que Jesus foi sepultado e ressuscitou, veja, ele apareceu no dia de Pentecostes, então mandou os seus discípulos com todo o ímpeto para as cidades, para o mundo. Veja, até então eles ficaram somente na cidade de Jerusalém. Agora, depois do dia de Pentecostes, eles se arrojaram mundo afora para propagar o reino do nosso Senhor. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino dos céus. Agora, prestem atenção. Se eu expulso, veja, os demônios pelo dedo de Beelzebul, então os vossos filhos serão os vossos juízes. Agora, porém, se vocês reconhecem que eu expulso pelo dedo de Deus, então vocês devem saber que o reino de Deus é chegado a vós, porque todos os profetas testemunharam de mim. Legal, né? A palavra de Deus é algo muito maravilhoso. Amém. E que Deus possa esclarecer no coração de vocês o que eu estou tentando falar e não o que eu estou falando. Vocês entenderam? Muitas vezes as pessoas, a pessoa não. Que Deus revele aquilo que eu não estou deixando mais claro no coração de vocês. Amém. Veja bem. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Aqui. Ou, como pode alguém entrar em casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Não é verdade? Quem não é comigo é contra mim, meu Deus. Irmão, isso é muito sério. Veja, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajuda, espalha. Uau! Veja bem, ele diz, e com a pá, o que João Batista disse? Que ele viria e com a pá ele separaria o trigo da palha. Você sabe isso, né? Eu acho que eu nunca falei, mas veja. Quando o trigo estava pronto para ser malhado, ele era espalhado. Então ali antigamente como é que era? Eles colocavam
era humana ou animal. Eles colocavam alguma coisa lá, um tipo de uma esteira, a pessoa sentava em cima e outra puxava, fazendo. O que acontecia? Tirava o grão da espiga. Muitos faziam com tração animal, colocavam um burrículo andar e ficavam em cima ali, ele ficava andando por cima daquela palha com trigo colhido ali. O que acontecia? Depois eles iam com aquela pá e jogavam para o ar. A palha, por ser mais leve, o vento carregava. E o grão caía no lugar. Assim eles ficavam. E separando. Então a palha jogava, o vento levava, o grão caía. Jogava o vento, a palha levava, o grão caía. Então depois eles pegavam aquele grão e peneiravam para levar para o celeiro. Quem não junta espalha. Agora, irmão, o Senhor Jesus em Gálatas capítulo 1 ele diz assim: admiro-me que tão depressa passasses desse evangelho para outro evangelho, ao qual não é outro evangelho, mas alguns vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aí você que conhece a palavra de Deus diz: irmão, não foi Jesus, foi Paulo que disse isso. Mas se Paulo falou isso, foi com a ordem de Jesus Cristo, porque Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Não fomos nós os cristãos que escolhemos a Paulo para propagar o Evangelho para os gentios, mas o próprio Jesus mandando Ananias ir ungir a Paulo. Amém. Glórias a Deus. Então você veja, irmãos, meu Deus, em nome de Jesus, eu fico admirado, irmãos, como as pessoas podem fugir da regra da Bíblia. Veja, nós já somos tão cheios de falhas, tão cheios de circunstâncias. Aí, poxa, na Bíblia Sagrada, eu ainda venho aqui, coloco a minha interpretação e saio criando igrejas fora daquilo que os apóstolos pregaram. Irmão, isso é inferno. Isto é inferno. E muitos, veja, o que Jesus disse? Estreita é a porta e apertado o caminho. E quem é o porteiro? É Jesus. Agora, quem é o porteiro do caminho largo e amplo? É Satanás. Portanto, eu vos digo: Senhor da glória, me ajuda, Pai. Portanto, vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Não, Jesus é bonzinho, todo mundo vai para o céu. É mesmo? Não, Deus é um Deus de amor, não vai mandar ninguém para o inferno. A Bíblia diz que vai. Por quê? Porque Ele é justiça. Ele deu tempo para que o homem se arrependa. Ele deu tempo para que o homem se conserte, se mida e se arrependa. Irmãos, vai haver tanto, irmãos, as pessoas deixam de ouvir a palavra de Deus para escutar pessoas famosas, pessoas isso, pessoas aquilo, irmão. Vai ser um despencamento para o inferno, irmão. Corra. Veja bem o que diz no versículo, veja bem. Olha só. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Olha, verbo presente. Disser. Veja. Não vai dizer e não disse. Aquele que disser. Veja. Verbo presente. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no século futuro. Veja, naquele dia. Agora aqui ele usa o verbo futuro. Veja. Ele vem. Mas
se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será futuro, porque um dia todos nós chegaremos diante de Deus para prestarmos conta. Ah, irmãos, agora quem é que vive 200 anos? 100 e tantos anos, a gente já vê as pessoas chegarem, né? Veja bem, neste século ou no século futuro. Quem é que vive 200 anos, irmãos? Olha quanto tempo Deus dá para o homem se arrepender, ele fica dando uma de gatão, uma de bambambão, uma de pai, vá, e as meninas, ai, tudo gatona, e daí? Aí eu quero ver a hora de chegar no inferno. Aí eu quero ver, meu Deus, irmão, em nome de Jesus, corra disso. Amém. A palavra de Deus já disse, o mais animado vai fugir nu. Veja. Sabe aquele bando de moleque quando sai para, pega lá uma graninha do velho lá, já cria pelo no sovaco e já acha que, pá, aí se mete com a pessoa errada. Aí eles fazem aquela roda que nem roda de peru, quando vai um, vai tudo, daqui a pouquinho até que um recebe uma boa e depois aí todo mundo fica. Você está entendendo, irmão? Assim vai ser, assim são os animosos contra Deus e a sua palavra. Eu cansei muito de ver isso. Pessoas quando estavam em turminha, nossa, como, uau, veja. Mas quando se encontrava na rua, mano a mano, veja. Assim vai ser, quando o homem chegar lá, vai ser mano a mano. É você, és tu e Deus, ou tu e o diabo. E pode ter certeza que o diabo não vai ter misericórdia. Veja. Porque lugar, hora de buscar, nem Deus vai ter misericórdia aquele dia para o pecador. Porque ele deixa bem claro, eu vou separar a ovelha dos bodes, você veja. O joio eu vou meter fogo. Agora, o trigo não, o trigo eu vou juntar no celeiro. Então veja, irmãos. Agora aqui, veja bem, vou repetir. Veja. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Agora, Pedro, no dia de Pentecostes, ele estava cheio do Espírito Santo ou ele estava falando na carne? A Bíblia que eu leio diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Amém. Veja, que Filipe estava cheio do Espírito Santo, que ele foi transladado à rua até se encontrar com o eunuco de Candace, que veja, que estava lendo o livro de Isaías. O Espírito Santo, você chega naquele carro ali, tu leu o fim dele? Mas como é que não tem que me explicar? Eu não estou entendendo aí. Então tá bom, veja, a teologia não pode explicar o Espírito Santo. A teologia não pode explicar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é autossuficiente. Amém. Todas as profecias, elas são celestiais. A Bíblia diz que não existe profecia da vontade do homem. Não. As profecias que foram feitas pela vontade do homem, elas foram se auto-desmascaradas. Amém. Amém. Agora veja bem. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Agora nós vamos passear um pouco nessa bendita e santa palavra de Deus. Gênesis, capítulo 1. Veja bem, irmãos. Isto é algo muito interessante. E toda honra e toda glória pertence a Deus. Amém. E somente a Ele. Amém. Gênesis
versículo 11. E disse Deus: produz a terra erva verde e erva que dá semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Veja. Deus viu, veja, que era bom. Agora, no capítulo 2, do versículo 4 em diante, veja bem. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Veja bem. E o seu vapor, e um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E conforme o Senhor deu, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e assoprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e árvore da vida no meio do jardim, e árvore da ciência do bem e do mal. Esse versículo aqui, lembra que eu falei lá no começo que todas as árvores elas eram frutíferas? Não havia árvore no jardim que não produzisse fruto. Assim como a árvore da ciência do bem e do mal, ela também produziu o seu fruto, que não era da vontade de Deus que o homem ali tocasse. Veja. Agora, depois que Adão, ele transgrediu a voz de Deus, veja o que aconteceu. E Adão disse: portanto desses ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de quem? De ti, por causa de Adão. Veja, Deus retribuiu a Adão o pecado da sua mulher, porque Adão, veja, era a mente do lar, não é verdade? Veja. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Veja. Espinhos e cardos também te produzirá. Veja. Até então, veja, era só árvores frutíferas. Deus fez algo tremendo para que Adão e Eva desfrutassem. Veja. Não havia uma roseta. Quem é que lembra do tempo da roseta, quando íamos na praia, na verdade? Na verdade, a gente andava descalço lá e pano uma roseta. Quando íamos não, quando vamos. Só que agora nós não precisamos mais ir nus para poder desfrutar de uma praia, não é verdade? Amém. Você não precisa estar lá nu para tomar um banho de mar, para abrir. Não. Isso tudo é invenção do diabo para que o homem, veja, defraudasse o seu próprio corpo. É verdade? Veja. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que
até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás. Oh, meu amigo, não espere esse dia chegar para nós nos consertarmos com Deus. Na verdade, irmão de João, nós temos que buscar a Deus, com toda a nossa força. Vamos. Agora, veja bem, por que eu estou lendo esses tipos? Porque veja, há dois tipos de árvores. O Senhor Jesus, quando Ele curou um cego em São Marcos, São Marcos. Muito bem, mas vamos. As horas voam. Quando o Senhor Jesus, ele cuspiu e fez lodo, ele mandou que o homem se lavasse no tanque de Siloé. O que ele viu primeiro? Quando ele abriu os olhos, eu vejo homens como árvore andando. Porque nós sabemos que Deus sempre comparou o homem com a árvore, o homem com a águia. Em São Mateus capítulo 15, está escrito assim. Então, veja. Olha só. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta. Veja, Jesus comparando, fazendo uma comparação, veja. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixa-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis sem entender. Veja, hoje as pessoas que se dizem cristãos, elas estão entendendo essas coisas. Por quê? Porque não é dado devido crédito à palavra de Deus, irmãos. Jesus, veja, até vós mesmos estáis sem entender essas coisas? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede todo do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, falso. Veja, esses são os frutos da árvore má. De uma árvore que ela não, por exemplo assim, de uma árvore que ela não se arrependeu. Eu vou lá para aquela outra igreja lá, que aqui eu não, vou lá para aquela outra, vou lá para aquela, e fica girando em volta, procurando um lugar, não que alimente o seu espírito, mas que alimente o seu maldito ego. Que alimente o maldito ego. Eu entendo quando um homem ele sai de uma denominação, veja, porque, veja bem, por causa de uma doutrina. Mas agora, porque ele errou, vai lá e se conserta, vai lá e se explica. Você está entendendo? Se explica com o irmão, se explica com o pastor, se explica com a irmã, se explica com o pai, com a mãe. Veja. Se retrata, pede perdão, eu fiz. Agora, veja bem, não deixe você ser apanhado. Não, o que a Bíblia diz? Arrepende-te no caminho. Porque depois fica muito superficial, você não acha?
a pessoa ser apanhada em determinado... irmão, me perdoa, estou arrependido. Eu não acredito muito. Quer dizer, não é que eu não acredito. Entendeu? Não é que eu não acredito. Veja. Mas agora, se eu estou tentando... Se eu estou fazendo... Puxa vida, não é assim. Não, eu vou lá pedir perdão. Veja. Este é um arrependimento legítimo. Não que os outros não sejam legítimos, mas por que a pessoa teve que ser apanhada em flagrante para depois pedir perdão? Não, eu vou lá e... Não, é assim, eu fiz isso, fiz aquilo, eu me perdoa. Pronto. Veja. Agora depois... Veja. Então as pessoas, elas estão a entender-se isso. Que a palavra de Deus, irmão, ela não foi escrita pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Agora, tocante a Gênesis capítulo 3, versículo 17, nós vamos dar uma lida aos Romanos, capítulo 8. E, para nós encerrarmos. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Mas, leia do versículo 1 em casa, anote e leia, por favor. Anote e leia, não deixa e chega no caminho e perde como ouvido. Não, deixa isso descer no teu coração, para que o homem possa praticar. O que Jesus, o que João Batista? João Batista, ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele era um homem carnal. Um homem cheio do Espírito Santo. Ele era o precursor, homem nascido de mulher, não houve e não vai haver maior do que João Batista. Mas a Bíblia diz que o relezinho, que nem eu, sou maior do que ele no reino dos céus. Veja bem. Agora, o que João Batista disse para aquela raça de víboras? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzis frutos dignos de arrependimento. Agora, irmão, que mané, fruto de arrependimento é esse? Você vai lá, se converte e depois, sei lá, eu falo assim porque eu era vascaíno quando eu andava no mundo. Esse dia eu vi um homem, meu Deus, que decepção. Não porque a gente sabe que o homem é falho, mas ele não se arrependeu. Encontrei um certo pastor. Ele se não me engano, ele é do México. E eu falei uma vez com ele em um companheirismo com os irmãos. E outro dia eu vi, aí achei ele no Facebook, pedi amizade e ele aceitou na hora. Talvez ele até se lembrou-se de mim. Aí no frigir do ovos, o homem com a camisa do Flamengo, eu digo, mas meu Deus, será? Um pregador internacional, um evangelista internacional. E o Senhor, mas deixei, ignorei. Pode ter sido, o homem, às vezes botou lá, ele presente, botou. Aí passou no outro dia, ele ligou a camisa do Palmeiras. Eu digo, irmão, eu pensei que tu era cristão. Falei para ele, eu nem toquei na hierarquia, né? Porque a Bíblia diz o que nós lemos lá em São Mateus, em Atos 20, 28, antes de nós lermos aqui, para nós refrescarmos a memória, porque senão esse irmão é bocudo. É verdade? Atos 20, 28. Veja bem. Olhai, pois, por vós. Veja. Como eu vou tirar o cisco do olho do meu irmão se eu estou com a trave no meu só porque ele faz é pecado e eu faço não é? A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ó, irmão, em nome de Jesus, misericórdia. Clame misericórdia. Veja, como
Isso não é brincadeira, irmão. Você está dando falso testemunho de Deus. Não, irmão, irmão, isso é verdade, irmão, nunca me desculpa, sabe como me fez? Ele perguntou, por que tu diz isso? Eu digo, irmão, porque é um cristão. Ele está fora dessas orgias. Porque isso é uma orgia com o mundo. Isso é você estar lá no meio de toda aquela podridão, no meio de tudo aquilo. Irmão, em nome de Jesus. Sabe o que ele fez? Me deletou. E aí? Naquele dia, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Veja, ele é um pregador da palavra de Deus. Eu fiquei, puxa vida. Mas sabe o que é? Hein? Aquela mesma natureza daquele sacerdote, veja, esse aí queria me ensinar o evangelho, esse pé rapado aí? Não. Está todo nascendo em pecado, rapaz, também queria falar. Agora, veja, e o que Jesus falou? Vamos. Não, irmão, as pessoas elas estão portanto, aqui, e se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Então, veja, se um, poxa, tudo bem, irmão, você está, não há perfeição, é só em Cristo, mas é de degrau em degrau em degrau. Degrau em degrau. Degrau em degrau. Não é porque que o irmão de João não pode me ajudar, irmão, acho que tu, irmão, o que tu acha? Isso é certo, isso é errado? Me explica, pode me explicar na Bíblia como é que está acontecendo isso aí? Não me convença com os teus argumentos, mostra na Bíblia, irmão, pode mostrar? Porque de argumento o inferno está cheio. De argumento o inferno está cheio, e olha, vai abarrotar. Vai abarrotar, por quê? Porque simplesmente, irmão, que quando Jesus disse, quando o Filho do Homem vier à terra, porventura encontrará fé? Veja, Jesus ele faz essa pergunta. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, vai achar fé? Que hoje nada mais faz mal, irmãos. Nada mais faz mal. Veja, e são coisas que nos projetam o mundo, a velha natureza do homem. Aos Romanos, capítulo 8. Eu achei essa escritura muito linda, sabe, irmãos? Eu tinha, meu Deus, tá, vamos lá. A partir do versículo 18. Preste atenção na leitura. Portanto, para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As pessoas querem teologia. Um querendo ser mais, meu anel de PhD, meu anel de doutorado em teologia, o meu anel, veja. Isso vai arder tanto no dedo deles se eles não se converterem. Meu Deus, veja. Veja bem, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Veja, aquele dia, quando nos será revelado o que Deus tem preparado para os homens. Veja, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de
Deus, veja, o que aconteceu lá no Jardim do Éden? A terra começou a produzir cardos, começou a sofrer com as tempéries, as estações, lá elas estavam no paraíso, veja bem. Veja. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem foi que sujeitou o mundo dessa forma? Foi Deus ou foi nós com a nossa desobediência? Nós. Nós. A natureza vivia esplêndida, e maravilhosamente. Que maldade, que nem o meu neto Davi perguntando lá, o passarinho, a rolinha se equilibrando naquele vento, no frio, na chuva. Ele disse que onde é que é a casa desse bichinho? Ele queria saber onde é que é a casa dele, porque o bichinho estava ali na chuva, ele não ia para a casa dele. E que mal eles fizeram? Qual foi a culpa deles para eles serem? Veja bem, eles são vítimas da raça humana. Nós, portanto, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Nós, os homens, a sujeitamos a isso quando lemos. Aí veio cardos, espinhos, e frio, e calor, e tempestades, e veio, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É que nem o irmão Brano, o profeta, nos ensina: tudo aquilo que tu mais ama aqui, Deus tem lá para ti. Ele guardou para ti. Por quê? Porque Deus, Ele é Pai. Amém. E se vós sois homens, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Para quê? Para que veja, aquela natureza, ela volte para nos buscar, nos levar em uma teofania para a glória. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém. Veja bem. Paulo, veja, ele escrevendo aos gentios, Paulo, irmãos, ele é filho natural. Ele não é um jabozeiro enxertado na oliveira. Veja que a simplicidade, né, irmão, desse irmão amado, né? Olha só. Não só ela, quer dizer, não só a natureza. Não só ela. Mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Veja, Paulo, ele já era, nós somos adotivos. Nós somos os filhos adotivos. Os judeus são os filhos naturais, são a descendência de Abraão. E nós, gentios, esperamos a adoção. Quer dizer, quando nós nos arrependemos, somos batizados, nos santifiquemos, para recebermos a adoção. Naquele dia nós somos transladados, porque em esperança somos salvos. Veja, na verdade, a nossa fé, nós já somos salvos. Amém.
Mas muita gente diz, Paulo, não é por causa disso então que eu vou afrouxar as cordas. Não. Eu vou afrouxar a cinta. Vou ser um botão, comer até sair pelas orelhas, vou ser um beberrão, você não. Nós temos que nos apertar, nós temos que nos manter, veja, a nossa armadura ajustada com o nosso corpo. Nós temos que estar com a armadura preparada, nós temos que estar com os nossos pés calçados no Evangelho. Nós não podemos descalçar os nossos pés. Não podemos, irmãos, em nome de Jesus, nós temos que, veja, lutar, veja assim, veja como ele diz, não só a natureza, mas nós também. Veja bem. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Correto? Veja, agora Paulo explica bem, não é uma esperança, é uma realidade. Porque nós não temos frutos para sermos salvos. Mas em Cristo, então, nós temos que nos manter somente nesta armadura bendita, o capacete da salvação, veja, guardarmos aquilo que recebemos através dos nossos pais apostólicos, da igreja primitiva, não uma igreja manufaturada, uma igreja feita por dogmas humanos, mas a igreja, veja, dos nossos ancestrais, veja. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Veja. Agora, como nós não vemos aquilo, nós estamos sempre com esperança e nos aperfeiçoando, nós tentando sendo melhores, veja. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, aleluia, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ô irmãos, se você vê tudo isso acontecendo em volta de ti, isso, veja, isso não te trazer um sentimento de misericórdia. Hein? E o que, veja, agora que amor haveria, que amor pode haver em um padre, em um pastor, e seja lá quem for, se vê essas coisas, irmão, hoje, o tabernáculo brama, os filisteus vêm sobre ti. Veja, não, irmãos, veja, Jesus não se preocupou, não, irmão, não, para que falando, não, me quero explicar para ti o que é comer a minha carne e beber o meu sangue. Não, outra carne, irmão, tu também não, me quero, irmão. Não, irmão, isso aqui, está exposto no Evangelho. Por favor, não venha de rodeios, porque você vai sofrer lá no final isso. Veja, que nem nós estávamos falando, meu irmão, se filho não precisasse da orientação dos pais, ele dava em árvore. Veja, não. Veja. Irmãos, quando os filhos de Israel, veja, eles estavam perdendo a sua identidade no Egito. Eles estavam acostumados a só sarrafo e chicote, lá depois aquela refeição e depois ia dormir com um quente. Eles não sabiam mais nada do seu Deus, eles tinham, era aqui outra coisa, que ainda veja. Mas veja, eles estavam tão envergonhados que muitos até nem ousavam falar das grandezas do meu Pai. Por que nós estamos aqui tão cativos então? Cadê o nosso Deus? Veja. Mas muitos não. Não, meu filho. Deus prometeu. Olha, está vendo aquele? Está vendo aquela sepultura lá? Aquela lá é de José. E assim. Ele deixa o rito ali. E nós cremos porque ele é o profeta. Aconteça o que acontecer, fique com a palavra. Ele disse: o que acontecer, ficamos com as promessas dos nossos pais. Com Abraão, Isaac e Jacó.
Nós temos que ficar na promessa dos nossos pais. Ele era um profeta. Nós temos um profeta. Ele disse: aconteça o que acontecer, fique com a palavra. Ele nunca nos liberou para nós nos enredarmos em suas mensagens. Por quê? Porque ele sabia, como Paulo sabia, como Pedro sabia. Tenho medo que após a minha partida se introduziram lobos vorazes no meio de vós e não ocuparam o rebanho. Agora vão dizer que uma pessoa batizada na Trindade vai para o céu. Eu estou mentindo. Dizer que uma pessoa que é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele vai para o céu, eu estou mentindo. Porque a Bíblia diz que não, só Jesus é que pode perdoar pecado. E esse Espírito diz, para nós ressuscitarmos com Cristo, nós temos que ser sepultados com Ele pelo batismo. Eu seria mentiroso. Eu seria mentiroso. Veja. Ah não, tudo bem, pode beber tua ceia lá com um suquinho de uva. Ah não, tudo bem, eu seria mentiroso. Ah, querida, não, irmão, não, até que irmão prega bonito, não prega, eu seria mentiroso. Porque essa palavra bendita diz não. Amém. Essa palavra bendita diz não, irmãos. A palavra do Senhor diz não. A palavra do Senhor diz não, irmãos. Então não. Eu não vou poder valer para vocês. Não. É a palavra de Deus. Eu já tenho muito a prestar diante de Deus. Peço perdão todos os dias. Senhor, misericórdia. Pai, misericórdia. Deus, misericórdia. Senhor, oh Pai bendito, misericórdia. Aí para abrir a Bíblia e vir aqui e jogar palavras de mentiras, doutrinas de mentiras ao vento. Ô irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Veja, para nós ir aqui. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Agora você viu, hein? Uma pessoa revelada com a camisa do Palmeiras, com a camisa, e dizer que é um cristão, irmão, você está dando um mau exemplo desgraçado. Você está dando um mau exemplo desgraçado para o teu filho, para o teu próximo, para tudo. E olha aqui, veja só. Veja. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, quer dizer, as obras da carne, vivereis. Ó irmão, meu, você não consegue, eu também não. Mas o que Jesus disse? Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Agora você vai ficar sustentando uma mentira? Você vai ficar sustentando uma mentira? Porque veja bem, irmão, até que você não sabe, irmão, eu quero fazer uma correção aqui. Até que você não sabe é um engano. Agora veja bem, mas nenhum enganado também vai herdar. Agora, se você ficou sabendo, é porque Deus, Ele tem esperança em nós. Ele tem esperança em ti, tem esperança em mim, que nós viemos, veja, viver a sã doutrina. Amém. E se existe a sã doutrina, é porque tem uma podre. O Espírito Santo diz, veja, que nós temos que viver a sã doutrina. Então, se ele faz referência a uma sã doutrina, ele não fala as sãs doutrinas. Não, a sã doutrina singular. É porque tem podres. Confia no homem. E depois não adianta chorar. Veja. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém. Oh irmão, que privilégio. E a irmã não anda nem bobo. Hein? A irmã não anda nem bobo, veja. Oh, glórias a Deus, aleluia, veja. Porque não
recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Irmãos, o Senhor não é mais escravo. Amém. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Numa melodia. É lindo, né? Veja. Agora você vai dizer para uma mulher que compõe um hino tão lindo assim, que da forma que ela se veste, isso desagrada a Deus. Mas então por que Deus não deu um ensino bonito para ti? É porque, vocês estão entendendo, irmãos? Deus, veja, o Espírito Santo diz assim, ó, despertar e procurar e despertar em vós o dom. Veja. Assim como a pessoa tem o dom de cantar, às vezes ela não tem o dom de interpretar. Assim como a pessoa ela tem o dom de pregar, ela não tem o dom de fazer prodígios e maravilhas. Assim como a pessoa que faz prodígios e maravilhas, ela não tem o dom de pregar. Você está vendo? Deus, nós fizemos parte de um corpo. Amém. E esse corpo se chama Jesus Cristo. A noiva é o corpo místico de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Veja. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora veja, você vai ler a Bíblia, você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai dizer que o Espírito Deus testifica com a Bíblia? Não, você está, é uma auto-mentira, não é verdade? Era um auto-equívoco. Porque se você não sabia, agora você fica sabendo, não existe ninguém batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na Bíblia. Por quê? Porque Jesus deixou bem claro. E isso nós aprendemos lá na terceira série do primário. O que é nome e o que é título. Nós nascemos, recebemos o nome e, consequentemente, no fluir da vida, nós vamos recebendo títulos. Pai, mãe, avô, bisavô, é verdade? Médico e... Veja, pedreiro, carpinteiro, veja, são títulos que você vai agregando. Veja bem. Por isso, Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo. Veja. Nós somos filhos, somos logo herdeiro também. Amém. Uau! Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que, como Ele padeceu, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Eu quero ler Isaías. Outro dia nós... Peraí, vamos continuar aqui. Eu saí um pouco da leitura, eu peguei aqui, veja. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja. Olha que coisa maravilhosa isso aqui, irmão. Olha, da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Veja, o Espírito Santo, a graça, irmão, veja, ele foi dado para que para ele nos ajudar. Amém. Você não consegue, eu também não, mas quando nós pedimos e colocamos, irmão, Deus, ele é Pai. Amém. Veja.
É aquele que examina os corações, o Espírito Santo, né? É aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Mas não é por todo mundo? Não é todo mundo que vai ser salvo, né? Não. Pelos santos, pelos separados, por aqueles que reconhecem a autoridade de Deus e clamam por sua ajuda. Amém. Isso não é privilégio meu, não. Veja, isso é para quem crê em Deus e busca, quem acredita na palavra do Todo-Poderoso. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Veja, há um decreto. Primeiro, arrependimento. Segundo, batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Agora, quem não crer, veja. Primeiro, arrependimento. Não foi isso que o Espírito Santo disse na boca do irmão Pedro no dia de Pentecostes? Amém. Varão e irmão, que fizeram? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, se você prefere fazer gracinha e achar que tudo bem, você vai, então veja, nem nesse século e nem no futuro, porque você está blasfemando contra o Espírito Santo. Veja bem. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É como eu disse, irmãos. O beber, o adulterar, o mentir, o fumar, a religião enganosa, né? Isso não é pecado, irmão. O pecado é quando nós deixamos de crer na palavra de Deus para crer na doutrina de homens. Isto é pecado. Isso vai levar as pessoas para o inferno, para a morte. Veja bem. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de Deus, a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, esses também justificou, e os que justificou, a esses também glorificou. Amém, irmãos? Amém. Agora, quem diz o Espírito Santo, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De jeito nenhum. E olha só, é buscando. Amém. É não achando, mas não, eu estou certo. Não, pergunta para Deus, Senhor, eu estou certo? Eu estou certo, Senhor. Confirma, Senhor, me ajuda. Agora, eu não vou chegar diante de Deus com o meu... Não, Senhor, olha, Senhor, eu estou certo, eu sei porque eu já li lá. Então nem vai diante de Deus, porque você já tem o teu pensamento formado. Então é impossível que Deus mude. Veja só, irmãos. Porque os que antes conheceu também os predestinou. Veja. Predestinação. O que é uma predestinação? Veja. A predestinação, veja bem, todos nós somos predestinados, correto? Amém. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Veja, agora, veja, para que todo aquele que nele crê, veja bem, Deus deu o mundo, então todos somos predestinados à salvação. Agora, veja bem aqui, veja. E os que predestinou, esses também chamou. E os que chamou, a esses também
justificou, e os que o justificou, a esses também glorificou. Veja. Agora, eu sou predestinado. Veja, porque Deus não criou o homem para o inferno. Deus não criou a raça humana para jogá-la no inferno. A Bíblia diz que não há prazer em Deus com a morte de um pecador. E o que é um pecador? O maior pecado, irmãos, é quando nós queremos criar um modelo de salvação pelo nosso intelecto e não vir pela fonte. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês estão entendendo, irmãos? Veja. Todos são predestinados. Agora, eleito é aquele que cumpre as qualificações. E qual é a qualificação que Deus pede de nós? Que nós buscamos nele. Nele, não em mim. Eu não tenho perfeição, eu não tenho méritos. Ninguém, o único que tem mérito, está à destra de Deus. E somente por ele. Por isso, veja só aqui o final, para nós encerrarmos. Veja. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Veja, é Ele em nós. Veja, Ele nos predestinou, Ele nos ensina, Ele nos elege, Ele nos glorifica. Veja, não é nossos méritos, nós estávamos instituídos. Veja, nós estávamos instituídos, veja, mas a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Eu vou ler Isaías 55. Veja que coisa linda, irmãos. E vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e aos que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Não é o que Jesus disse? Quem tem fome e sede, não é verdade? Por quê? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamará uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Veja, Deus introduzindo nós, gentios, instituídos de tudo. Veja, mas Deus, veja, um povo diferente. Veja, buscai o Senhor enquanto pode achar. Meu Deus, irmão, engula, jogue-se esse orgulho religioso fora e venha para Cristo. Veja, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor,
que se compadecerá dele, irmãos. Veja, homem pecador, veja, se arrepende, Deus vai ter com meu, aleluia, Deus é maravilhoso, nos ajuda. Ó Deus, misericórdia, Senhor. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja, Senhor. Aleluia. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Veja bem. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não temos mérito, irmão, é buscar, confiar, pedir e se arrepender. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Oh, irmão, aleluia. Aleluia. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão as suas palmas. Veja, irmão, a natureza, irmãos, ela está gemendo, como nós lemos lá em Romanos, com gemidos inexprimíveis. Irmão, quando você olha para esse mundo, irmão, e não deseja sair dele, irmão, tem alguma coisa errada com a tua fé, irmãos. Você vai querer que quantas gerações ainda venham sofrer debaixo das unhas de Satanás, porque nós sabemos que o próprio Jesus disse que todos os reinos são de quem? De Satanás. Ele os rege. Libertinagem e todo quanto é tipo de veja bem, vou repetir esse penúltimo. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados, não por um cego, mas pelo Mestre. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão as palmas. Aleluia. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a morda. E o que será para o Senhor por nome? Por sinal eterno, e nunca se apagará. Vou repetir. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome? Por sinal eterno, que nunca se apagará. Não creia, irmão, não creia, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Não creia em outra doutrina que não seja a dos santos apóstolos e os profetas. Ou você vai se queimar, ou você vai ser jogado, vai ser precipitado num lago de fogo com Satanás e seus anjos. Oh, irmão, em nome de Jesus, Jesus te ama. Ele não poupou e não poupa esforços para que os seus filhos voltem à sã doutrina. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo, e até terça-feira, se Deus nos permitir. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.